Boa noite para todos que estão, os seguidores do canal no YouTube do Lar de Teresa. Estamos iniciando mais uma reunião virtual do Lar de Teresa. Esta reunião segue exatamente o critério este mês, considerando o advento do Natal, os temas serão em torno do Natal. E nesta noite, nós estamos com um tema muito interessante, que é o Natal. Colocamos até uma imagem ali do presépio de Jesus. E também, como é Natal, e o tema é Natal e Família. E aí tomamos a liberdade de entrar numa família, uma família lá de Campo Grande, Rio de Janeiro. A nossa querida Natália, que já participou do ESD e já fez várias exposições no Lar Teresa, no Núcleo Paulo Estevão. Então, aqueceu que nós entrássemos no seu lar e podemos ver ali o Felipe, o esposo, atendendo aos seus pimpolhos. Ali está o Miguel tem 6 anos, o Joãozinho tem 3 anos, e o mais novo, o espírito que reencarnou nesse lar, é o Leonardo, que está com 4 meses. Praticamente 4 meses, né? Já está completando. Então, como vamos falar de família, estamos realmente invadindo a privacidade desse lar espírita, lá em Campo Grande. A nossa expositora, portanto, é a Natália Del Rey. Vamos fazer a leitura da nossa página inicial e darmos início à nossa reunião, propriamente dita. A página é extraída do livro Antologia Mediúnica do Natal, autoria do espírito Emmanuel e o médium Franciscano Xavier. A editora é a Federação Espírita Brasileira. Então, Emmanuel se inspira numa citação de Lucas, no capítulo 2, versículo 14. Assim diz Lucas as anotações de Jesus. Ele anotou as palavras de Jesus. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. As legiões angélicas, diz-nos então Emmanuel, junto à manjedoura, anunciando o grande renovador. Não apresentaram qualquer ação de reajuste violento. Glória a Deus no universo divino, paz na terra, boa vontade para com os homens. O Pai Supremo, legando a nova era de segurança e tranquilidade ao mundo, não declarava o embaixador celeste investido de poderes para ferir ou destruir. Nem castigo ao rico avarento, nem punição ao pobre desesperado, nem desprezo aos fracos, nem condenação aos pecadores, nem hostilidade para com o fariseu orgulhoso, nem anátema contra o gentio inconsciente. Derramava-se o tesouro divino pelas mãos de Jesus para o serviço da boa vontade. A justiça do olho por olho e do dente por dente encontraram, enfim, o amor disposto à sublime renúncia até a cruz. Homens e animais, assombrados ante a luz nascente da estrebaria, assinalaram um júbilo inexprimível. Daquele inofiodável momento em diante, a terra se renovaria. O algoz seria digno de piedade. O inimigo converter-se-ia em irmão transviado. O criminoso passaria a condição de doente. Em Roma, o povo gradativamente extinguiria a matança nos circos. Em Sidom, os escravos deixariam de ter os olhos vazados pela crueldade dos senhores. Em Jerusalém, os enfermos não mais sofreriam relegados ao abandono dos vales de imunidade. Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira fraternidade e, revelando-a, transitou vitorioso do berço de palha ao madeiro sanguinolento. Irmão, que ouves no Natal os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos, recorda que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros. Natal, boa nova, boa vontade. Estendamos a simpatia a todos e comecemos a viver realmente com Jesus sob os esplendores de um novo dia. Emmanuel. Com essas palavras inspiradas de Emmanuel,
Senhor, lembrando do teu nascimento, unimos nossos pensamentos nessa singela prece, não de súplica, mas de gratidão pelas benesses da tua vinda junto a nós. E ela se renova todo ano. E mais uma vez se renovando, estamos dedicando a ti as nossas expressões através das palestras virtuais. E nesta noite, pedimos a tua benção, as vibrações positivas de todos para a nossa Natália, que vai desenvolver esse tema Natal e Família. Que em teu nome, com a tua permissão, damos como iniciado o nosso encontro desta noite, dando graças a Deus. Natália, está contigo. Boa noite a todos. É com muita alegria que mais uma vez estamos aqui reunidos, em vibrações, em pensamentos, em sintonia, conseguindo, através do auxílio da tecnologia, romper as barreiras físicas que temporariamente impedem o nosso deslocamento, as nossas atividades com a proximidade dos abraços, mas que as reflexões verdadeiras possam chegar aos nossos corações e que nós nos sintamos igualmente abraçados a partir do entendimento, a partir dos pensamentos elevados, compreendendo de fato que onde está o nosso tesouro principal, aí está de fato o nosso coração. E nós vamos fazer as reflexões dessa noite conversando um pouco sobre a família, sobre o Natal, sobre como esses aspectos se entrelaçam e se fortalecem dentro da nossa sociedade cotidiana. Mas antes da gente adentrar de fato nos aspectos da família, é interessante a gente pontuar algumas questões que envolvem a vinda de Jesus na data em que nós historicamente conhecemos e que, de fato, impregnou de uma maneira tão forte a sociedade, que mesmo aquelas culturas que não estão ali totalmente vinculadas à crença, né, da mensagem de Jesus, são obrigadas a dividir a sua história em antes e depois de Cristo, né, grande parte da sociedade, tal a maneira tão pregnante como a vinda do Mestre inundou, né, todo o planeta, todo o orbe, e de fato foi um divisor de águas, né, entre antes e depois da sua vinda. E se nós formos traçar, né, um panorama geral, relembrando aqueles momentos, e existem muito mais questões, né, que antecedem a chegada de fato do Mestre, se nós formos pensar em termos de planejamento, em quanto que se despendeu em termos de organização, de detalhes, de ajustes, para que tudo transcorresse exatamente como deveria, de acordo com as nossas necessidades, com a necessidade do orbe como um todo, em termos de aprendizado, porque Jesus veio para estar conosco com a principal tarefa de ensinar. Ele veio como um mestre por excelência. E o mestre por excelência, ele tem como a grande tarefa no ensino a missão de se colocar ao lado do seu discípulo para que ele possa de fato ensinar, para que ele possa sentar do lado daquele aprendiz e, percebendo quais são as suas necessidades, estender as mãos e caminhar junto com ele. Muitas maneiras poderiam ter sido organizadas, poderiam ter sido feitas para que a mensagem de Jesus chegasse até nós. Muitas possibilidades poderiam ter sido desenhadas para que a mensagem, né, arrebentasse as portas dos céus e chegasse até nós, a mensagem consoladora, de amor, de paz, a mensagem esclarecedora do Mestre que nos apresentou, né, Deus como um Pai amoroso, misericordioso, justo. Porém, entre tantas as possibilidades para que a sua mensagem chegasse até nós, a escolhida foi justamente aquela que colocava Jesus atravessando todo um processo de viver a experiência material tal qual nós conhecemos, de passar pelo laboratório, pelo educandário da família. Então, nós percebemos que interessante, porque nada na vida de Jesus foi aleatório
ou foi feito de uma maneira despretensiosa. Todas as situações mais simples, mais cotidianas, que aparentemente passam batidas numa primeira leitura, numa primeira análise, todas elas foram cuidadosamente pensadas para que, de fato, a gente pudesse extrair um aprendizado, para que, de fato, aquele ensinamento pudesse trazer algo muito mais extenso e profundo. Porque se nós pensarmos na grandeza de um espírito como Jesus, e nós nem temos, né, condições de adentrar, de mensurar a extensão dessa grandeza, mas se nós pensarmos que enquanto um governador, enquanto um dirigente, organizador das estruturas do nosso orbe, se nós imaginarmos que desde o momento em que o planeta se desprendeu e era ainda uma massa disforme, né, gravitando pelo espaço, ainda estruturando ali nas suas entranhas as origens das formas do reino mineral, ainda estruturando ali toda a estrutura minuciosa para que pudesse receber o reino vegetal, o reino animal, o reino nominal. Desde esse período, Jesus já era um espírito puro, responsável, então, por conduzir o nosso planeta. Então, nesse momento, nós percebemos a grandeza desse espírito iluminadíssimo e que, num gesto supremo de humildade, de amor, de entrega a nós, com o desejo profundo de nos auxiliar no nosso processo de caminhada, de conquistas evolutivas, ele se coloca à disposição para vir e estar junto conosco. Não apenas com emissários, como tivemos milhares e continuamos tendo até hoje, vários espíritos que vêm com a tarefa de nos relembrar a mensagem do Evangelho, de nos incentivar o progresso, porque Deus nunca nos deixou desamparados. Mas não apenas isso, mas Ele, de fato, veio estar pessoalmente conosco. E Ele, que não precisava, né, desse suporte, que não precisava da orientação, porque Ele já era, de fato, a comunicação direta com o Pai, tal qual Ele afirmou, eu e o Pai somos um, tal o grau de elevação desse ser iluminado que conseguia, de fato, sorver os pensamentos que vinham diretamente de Deus. Mas ele se coloca na posição humilde daquele que inicia a jornada num corpo material e, contrariando muitas expectativas da época, porque muitas anunciações já haviam sido feitas com relação a profetas e expectativas que giravam em torno daquele filho, né, que viria e que, de fato, seria aquele que assumiria o trono divino, a realeza na terra. E, muitas vezes, o nosso olhar material, demasiadamente material, ainda tem dificuldade de compreender as coisas divinas e verdadeiramente belas e elevadas que fogem do campo da matéria. Então, de fato, ele era um rei, ele vinha apresentar um reino, mas não um reino material. Ele vinha trazer as glórias, mas não as glórias da fortuna, do poder. Ele vinha mostrar, de fato, né, uma mensagem nunca antes imaginada ou apresentada daquela maneira, mas que nada tinha a ver com a dominação que nós até então conhecíamos. Então, na verdade, todo esse processo de Jesus, desde o momento do seu nascimento, né, que nós travamos contato através das mensagens que registram, né, alguns pontos importantes nessas passagens, e posteriormente nós tivemos também outras mensagens complementares que vieram da espiritualidade, inclusive o livro que foi do qual foi extraída a mensagem inicial, a Antologia Mediúnica do Natal, traz para nós diversas reflexões, não somente emocionantes no tocante ao coração, mas também repletas de material profundo que precisam e devem ser estudados, ser aprofundados, para que nós possamos extrair o máximo possível de aprendizado. Por quê? Se Jesus passou tão pouco tempo entre nós, né? Poucos anos, mas nesses poucos anos, a sua existência marcou profundamente a humanidade. E se ele
iria passar conosco apenas alguns anos, nenhum instante, nenhum minuto poderia ser perdido com coisas frívolas ou sem um objetivo maior. Então, a sua vinda também gravava para nós um objetivo grandioso da demonstração da simplicidade, da humildade, demonstrando a importância da família enquanto aquela estrutura que se auxilia mutuamente, porque também é lei divina a cooperação. Nós temos a tarefa, o dever de cooperarmos mutuamente nessa engrenagem divina para que as coisas funcionem, para que as coisas cresçam em equilíbrio. Existe, inclusive, uma mensagem muito interessante no livro Pensamento e Vida, chamada Cooperação, que nos fala, de fato, sobre como funciona essa estrutura da cooperação, que ela é ensaiada e presente na natureza, em todos os reinos, e ela tem a possibilidade de ser depurada no reino nominal através do desenvolvimento da sensibilidade, da intelectualidade, da moralidade. E nesse momento, a gente percebe o papel imprescindível de Maria, que aceitou a tarefa importantíssima de não apenas gerar em seu ventre, mas de dar à luz aquele que viria num corpo de um bebê, aquele que precisaria dos cuidados infantis, de ser conduzido, ensinado, alimentado, ainda que não precisasse, porque de fato ele vinha trazer o maior ensino. Entretanto, se colocou na posição também de aprendiz, demonstrando para nós de que dentro das engrenagens divinas e das leis da cooperação universal, também está presente o fato de que todos nós temos algo a aprender e que colaboramos e recebemos, doamos e aprendemos mutuamente dentro dessa engrenagem familiar. Não podemos esquecer a figura paternal e importantíssima de José, que com profunda humildade, e ele conseguiu desempenhar essa humildade de uma maneira tão verdadeira, tão profunda, que de fato muitas vezes ele passa despercebido em algumas análises sobre a história de Jesus, sobre a vida na época de Jesus. Nós lembramos de Maria, lembramos de apóstolos, de outras personalidades que marcaram a história, mas muitas vezes José ele passa despercebido no campo da invisibilidade e teve um papel importantíssimo, inclusive no momento derradeiro do nascimento de Jesus, onde Maria encontrava-se ali de uma certa forma vulnerável e que ele agiu como um cuidador, um zeloso guardião que zelou ali pela sua integridade, pela sua segurança, e num dado momento, como todas as estalagens apresentassem de fato algum tipo de ameaça, né, aquele bebê que estava prestes a chegar, eles optaram por se afastar e se isolando das outras figuras humanas que naquele momento eram ameaçadoras de uma certa forma. Eles encontraram a segurança e a paz para a chegada do Mestre, próximo aos animais, no silêncio, em aconchego com a natureza, com as estrelas. E naquele momento, sem o alarde, sem o escândalo do mundo, Jesus adentra para iniciar uma jornada que seria inesquecível durante os próximos milênios, porque ficaria de fato marcada nas entranhas do nosso planeta. E nesse momento nós percebemos que durante a sua trajetória, né, e existem a maioria dos fatos que envolvem ali a sua infância, a sua juventude, eles passam, né, como desconhecidos para nós, porque de fato ele caminhou recebendo os ensinamentos e se colocou como um aprendiz. Se colocou como um aprendiz, inclusive na carpintaria do seu pai, demonstrando a importância do trabalho, da colaboração. E nós vemos como, de fato, a família ela se apresenta como uma oficina. E na oficina, assim, é exatamente isso que acontece, né? Quando a gente tem uma oficina, o que acontece numa oficina de trabalho? Né? Nós temos as ferramentas, nós temos a matéria bruta para que, de fato, ela possa ser transformada. Então, pegando o exemplo da oficina da carpintaria de José, nós temos a madeira bruta, nós temos as ferramentas adequadas, nós temos, né,
o formão, nós temos o serrote, nós temos as lixas, as ferramentas necessárias, aquelas que vão tratar da madeira mais bruta e aquelas que vão dar um trato, um refino na madeira para que as farpas sejam retiradas. E a mesma coisa acontece dentro do educandário familiar, né? À medida em que a gente se reúne, a gente tem algumas situações que elas são para desbastar ali a madeira mais bruta, né? A gente tem aquelas situações mais marcantes no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que, de fato, estabelecem ali as estruturas da nossa convivência. E nós temos aquelas situações que vão ali permitindo que a gente possa sutilizar, né, o nosso trato, a nossa paciência, o entendimento, a fala, a polidez. E nós vamos, né, aprendendo nessa oficina, nesse educandário da família, essa oportunidade divina que Deus nos concede para que nós possamos, de fato, aprender e aplicar tudo aquilo que precisamos na formação e na estruturação do ser espiritual que nós somos. Porque se nós nascemos para estar em ambientes sociais, porque nenhum de nós foi criado para viver isolado, né? Ainda que haja, né, uma necessidade específica aqui ou ali de estarmos sozinhos, de estarmos isolados, e cada planejamento reencarnatório ele é único porque ele atende às nossas necessidades de crescimento interior. De uma maneira geral, nós temos a necessidade da convivência social. E essa convivência social ela pode se dar de muitas formas, né? É a convivência social que surge dentro do ambiente profissional, no trabalho. É a convivência social que surge no cotidiano com os vizinhos, seja nos ambientes mais fraternos e seja nos desentendimentos da vida. É a convivência social que surge na família, que é a nossa primeira experiência de ambiente social. É o nosso laboratório. Então, quando a gente, né, de fato reencarna, nós chegamos num ambiente de uma maneira extremamente vulneráveis. Quando a gente aceita reencarnar, a gente também se coloca à disposição com toda a nossa vulnerabilidade para que nós sejamos conduzidos até o momento em que a nossa mente, em que os nossos poderes de escolha estejam de fato ali senhores de si e que a gente possa fazer as nossas decisões, as nossas tomadas de decisão, aí que a gente tenha o nosso pensamento estruturado e autônomo para conduzir os nossos caminhos. Então, nesse momento, né, até que esse instante se dê de autonomia e do ser, nós passamos pela fase de bebês, de crianças, de pré-adolescentes, e quantas coisas se desdobram e se descortinam, né, durante esse processo de crescimento do ser. Como essas etapas elas são importantes, né? Porque se nós entendemos que a sociedade ela tem papéis perante o todo, existem papéis individuais, mas existem papéis perante o todo. A responsabilidade social com relação à segurança, com relação à saúde, com relação à educação. Esses valores, eles só conseguem ser bem vividos, uma sociedade só consegue trazer, de fato, esses ideais bem claros e bem aplicados de uma maneira justa, de uma maneira equilibrada, com princípios morais justos, né, e elevados, quando os indivíduos particularmente trazem dentro de si a certeza desses princípios morais. Então, nós não vamos encontrar em uma sociedade equilibrada, justa, famílias totalmente descoordenadas, né? Essas coisas, elas têm todo um processo de caminhada, então elas estão encadeadas. É como se fosse, né, uma série de anéis aí, né, que estão entrelaçados, para que a gente tenha, de fato, a sociedade ideal que a gente almeja, e nós estamos caminhando para isso, para que nós possamos construir e viver essa sociedade, né, muito mais equilibrada, muito mais justa. Nós passamos pelo caminho da família. É indispensável passar pelo caminho da família, trabalhar essa família para que a gente tenha uma sociedade mais equilibrada. Porque se nós desejamos, né, ter cidadãos mais justos, mais conscientes das suas ações,
seja na posição que ocupem, tanto nas posições de liderança, seja essa liderança uma liderança política considerável, ou seja liderança, né, da diretora de uma escola, do coordenador de um hospital, de um chefe de departamento, de um presidente de associação de moradores, ou de um pai e de uma mãe dentro de um lar, né? Se nós esperamos esse tipo de posição, né, justa e equilibrada, nós temos o dever, a tarefa principal de trabalhar esses valores diariamente dentro das nossas famílias, dentro dos nossos lares. É uma tarefa nossa. Nós ainda perdemos e desgastamos muito da nossa energia, do nosso tempo, em críticas que muitas vezes não caminham para serem de fato construtivas, né? E é muito interessante a crítica quando ela nos mostra o que deve ser modificado. Mas se a crítica não gera em nós o desejo da mudança, ela se encerra apenas na crítica e ela não faz com que nós possamos de fato melhorar e fazer algo de positivo para que essa situação seja revertida. Agora, à medida em que a gente percebe o que não está adequado, em que nós abraçamos essa crítica, mas de uma maneira fraterna, porque até a crítica ela precisa ser fraterna, né? Porque se nós achamos que o outro não tem a atitude ideal que nós consideramos como sendo ideal, né? Nós também temos que perceber que cada um só dá aquilo que tem. O outro só dá aquilo que tem. Ele dá o melhor que ele tem. E se o melhor que ele tem nesse momento ainda está tão descompensado em termos de equilíbrio, em termos de bom senso, sinal de que o nosso empenho em esclarecer e trabalhar para que nós sejamos melhores e para que aqueles que nos cercam também sejam pessoas melhores, deve triplicar, deve quintuplicar, né? Nós temos que fazer ainda mais para que esses valores sejam bem vividos. Então, frequentemente a gente reclama, né? A gente fala como falta na sociedade, né? Sensibilidade para se colocar no lugar do outro, né? Como falta ainda uma delicadeza no falar, porque até para corrigir a gente tem que ter um bom senso, uma delicadeza. Mas será que a gente reproduz isso dentro do nosso ambiente íntimo? E quando a gente fala isso, a gente fala pensando de uma maneira abrangente, tanto naqueles casos onde dentro da família nós estamos responsáveis por outras pessoas, sejam nossos filhos, sejam nossos netos, sobrinhos, tutelados de uma maneira geral, sejam os outros adultos que convivem conosco, porque é incontestável que a infância se apresenta como um período mais acessível para receber e para renovar os seus quadros mentais, né? Para assimilar novos hábitos, novas condutas. O que não significa que depois que nós atingimos a maturidade, nós também não podemos mais aprender, não é isso. Nós aprendemos constantemente. Entretanto, é um pouco mais fácil, vamos dizer, né, que na infância esses novos hábitos sejam assimilados, né, sejam reconstruídos. E isso acontece também perante nós mesmos. Então, na verdade, essa ideia ela vai se adequar dentro da nossa realidade, seja ela qual for. Seja a nossa realidade de morar dentro de uma casa com 10 pessoas, com 2 pessoas, ou se nós moramos sozinhos. Porque existem muitos amigos, companheiros, parentes que vivem sozinhos. E como funciona? Porque se eu vivo sozinho, como funciona o meu papel em termos de responsabilidade perante essa questão da família, né? Existe uma coisa muito interessante que a gente tem que analisar, que mesmo que eu não tenha, de fato, essa responsabilidade, como a gente imagina perante o outro, porque eu moro sozinho, eu continuo tendo uma responsabilidade. Primeiro, porque a gente sempre está em relação com outras pessoas, né? Seja no nosso ambiente profissional, seja na nossa vizinhança. Então, a nossa postura, a nossa atitude, né, de buscar agir de uma maneira mais correta, né, ou não, ela vai estimular, ela vai inspirar e ela vai interferir, ela vai refletir nas pessoas que estão ao nosso redor. Segundo aspecto, nós não podemos esquecer, né, da multidão, né, de olhos que nos cercam, que nos observam. Então, nós temos grupamentos imensos de espíritos que agora estão no seu momento de erraticidade e que nos acompanham de maneira mais prolongada ou pontualmente, de maneira mais fortuita, mas que vão ser estimulados e atraídos de acordo com aquilo que nós fazemos. Então, se dentro do nosso ambiente familiar nós moramos sozinhos, mas nós temos um hábito
saudável com relação às coisas que nós consumimos, aos programas de televisão, aos conteúdos da internet, ao material que nós lemos, ao tipo de pensamento que nós desenvolvemos. Tudo isso é uma fonte de pensamentos, é uma fonte energética que se projeta no ambiente. Imediatamente, nós atraímos para mais perto de nós aqueles companheiros que se afinizam, que pensam da mesma forma, que buscam as mesmas coisas. Então, nós temos sim uma responsabilidade se nós damos vazão e estimulamos pensamentos que estão ali colaborando para intensificar o desequilíbrio, né? O sentimento de raiva, de vingança, de mágoa. Nós temos responsabilidade sobre isso. Da mesma maneira que nós podemos educar, ainda que nós moremos sozinhos. Nós temos ainda a tarefa de educadores em nossas mãos. Porque quando nós fazemos uma prece, porque quando nós temos um momento onde nós somos desafiados, né, nós somos convidados a nos desequilibrar, a agirmos de uma maneira destemperada e nós nos colocamos ali mais tranquilos, buscando respirar, buscando agir de uma maneira de acordo com os princípios cristãos que nós estudamos. Nesse momento, nós estamos educando. Nós estamos dizendo, até sem palavras, eu ainda não sou tudo o que eu gostaria, mas eu me esforço a cada dia para ser aquilo que eu desejo, para que eu possa, de fato, agir de acordo com os princípios que eu estudo, para que eu possa, amanhã, ou depois, ser aquilo que eu desejo, de acordo com os princípios que o Cristo me ensinou, de acordo com os princípios da cooperação e da colaboração mútua. Então, na verdade, existem muitas formas da gente viver, existem muitas formas da gente ensinar e da gente transpor, né, essas barreiras. É interessante porque às vezes surgem questionamentos, né? E como funciona essa estrutura do lar, da família, quando as pessoas que vivem sob o mesmo ambiente não partilham do mesmo pensamento religioso, não têm a mesma convicção? Como isso funciona? E a gente percebe que, na verdade, o que mais marca essa questão da convivência é a nossa maneira de agir. As nossas atitudes são o maior canal educativo, muito maior do que qualquer palavra. Então, que a nossa preocupação não seja a preocupação de converter ninguém, né? A nossa tarefa não é essa. Nós não devemos nos desgastar ou, né, enfim, canalizar de maneira excessiva os nossos pensamentos, tentando converter as pessoas que vivem conosco, no nosso ambiente familiar. Ah, mas porque a minha mãe, o meu pai, os meus filhos, né, a minha esposa tem outra religião, ou não tem nenhuma religião, ou não quer ter religião nenhuma. Nós temos a liberdade de fazer as nossas escolhas, de tomar as nossas decisões. A nós não cabe a decisão do outro, mas cabe a nossa. E o nosso papel de convivência dentro do lar é de buscar sempre a harmonia, o entendimento, o que não significa que nós devamos aceitar qualquer coisa, não é isso, né? Não significa que tudo que nos pedirem, que nos solicitarem, nós temos que atender prontamente. Porém, nós temos que buscar agir de uma maneira fraterna, de uma maneira educada. E, se for possível, e se for positivo, né, que nós possamos, de fato, fazer algo para auxiliar esse ou aquele parente, que nós possamos fazer. Mas, se não for possível, que nós possamos agir de uma maneira também equilibrada, né? Não reagir de uma maneira agressiva, não alimentar as animosidades, ou pelo menos tentar fazer o possível para que elas sejam, né, minimizadas, né? Nós sabemos que dentro do ambiente doméstico, frequentemente nós temos o reencontro, né, de almas que nutrem entre si, reciprocamente, né, sentimentos de mágoas, sentimentos antagônicos, e muitos deles ficam evidentes na convivência mais estreita do lar. Muitas questões como essas têm ficado mais evidentes agora nesse momento de isolamento social, onde a nossa convivência ficou mais evidenciada. Porque se antes nós saíamos e íamos para os nossos ambientes profissionais, passávamos o dia inteiro no trabalho, aí voltávamos à noite,
Aí no final de semana encontrava com um, encontrava com outro, né? Alguns que ainda estão no esquema de home office, né, que a pandemia nos convidou, continuam mantendo uma convivência um pouco mais estreita. E é natural que quando isso fica um pouco mais próximo, o desgaste ele surja, né? Algumas questões elas vão ficando mais evidentes ali na diferença na forma de pensar, né? Pequenas questões e pequenas rusgas do dia a dia, às vezes elas vão num crescente e assumem ali um papel que inicialmente não teriam, mas vão virando, né, aquela bola de neve dos sentimentos mal digeridos. Por isso que é tão importante que a gente possa aproveitar o material que nós temos, que a doutrina espírita nos disponibiliza para que nós possamos estudar a nosso favor, em favor do nosso equilíbrio e do equilíbrio do nosso lar, da nossa família. Porque se nós dispomos desse material para entender que nós somos seres espirituais, que nós temos uma bagagem, mas que nós temos também muitas questões a serem trabalhadas, que nós estamos num processo, que nós não somos mais o que nós éramos antes, ainda que estejamos muito distantes ainda do que devemos ser. Esse entendimento, ele faz com que nós tenhamos um olhar mais amoroso, um olhar que acolhe, não um olhar permissivo, sabe? Que, não, eu posso deixar para evoluir, então tem tempo do mundo, né? Então, daqui a 2, 3 encarnações a gente evolui. Não nesse sentido, não. Mas no sentido de nós olharmos de uma maneira respeitosa e amorosa, entendendo as nossas limitações, mas trabalhando com empenho para transformá-las, para modificá-las. É interessante porque isso também fala muito para nós a respeito da nossa relação com a nossa criança interior. E muitas vezes, mágoas, bloqueios, aflições que nós trazemos e vamos carregar lá, né, depois de adultos, já há muito tempo na nossa maturidade, nós percebemos que são questões que ficaram mal resolvidas durante a nossa infância. Então, quando a gente fala de família, a gente fala do nosso olhar perante o outro, mas também do nosso olhar perante nós mesmos, do nosso olhar de entendimento perante as nossas limitações, do nosso olhar acolhedor, para que a gente possa, de fato, pegar no colo a nossa criança interior e caminhar com mais firmeza, com mais segurança. Também nos fala sobre o olhar perante aqueles familiares que eventualmente não estão mais conosco no mesmo plano, no plano físico, né? Seja por que motivo for. Então, existem aqueles companheiros que já não têm mais entre, né, o seu núcleo familiar ali dos encarnados, os seus irmãos, a sua esposa, o seu marido, os seus genitores. E como trabalhar essa questão, né? Quando ficam mágoas da família a serem vencidas, mas aquele companheiro não está mais ali. Então, é sempre possível, a partir do estudo, da reflexão, da prece, buscar o contato amoroso através do sentimento de entendimento, através do perdão, para que nós consigamos, de fato, dissolver eventuais mágoas, eventuais rancores, para que esses aspectos eles possam se resolver e nós possamos prosseguir na nossa caminhada, atendendo ali aos imperativos, os convites, né, que a vida nos apresenta para as nossas provas, para as nossas expiações, para as nossas oportunidades de crescimento. Então, se nós trazemos, né, algum aspecto mal resolvido perante o nosso pai, a nossa mãe, mas é porque eu tenho esse trauma de infância, porque, né, isso foi feito desse jeito, isso não foi feito, né, a lacuna que ficou, né, do afeto, ou da maneira rude, ou do abandono, são tantas coisas que podem, né, envolver aí as nossas histórias, que nós possamos pensar que cada um dá aquilo que tem, e que aquilo era o melhor que aquele indivíduo podia nos ofertar naquele momento. E que ainda que nós tenhamos carregado mágoas e traumas e dores, enfim, e aflições diversas, né? Que nós possamos ainda assim exercitar a nossa capacidade de gratidão, de sermos gratos por aquela oportunidade, porque ainda que não tenha sido da maneira ideal que nós gostaríamos que tivesse sido, ainda que essa vivência não tenha as lembranças que nós gostaríamos de carregar, né?
ainda que os quadros dolorosos eles sejam maiores do que nós desejaríamos que fossem, que nós possamos pensar com gratidão. Porque ainda que as situações sejam difíceis e que tenham muitos aspectos a serem vencidos, de todas as questões que poderiam acontecer, a mais importante preponderou. Nós atravessamos todo o processo reencarnatório e chegamos até onde chegamos. Nós conseguimos atravessar tantas coisas e chegamos até aqui. E se chegamos até aqui, foi porque de todos os presentes que poderíamos receber dos nossos genitores, nós recebemos o presente da vida. Porque eles poderiam ter desistido em algum momento, eles poderiam ter colocado algum outro obstáculo que impedisse a nossa chegada, mas não. Mas nós aqui estamos. E se não tivermos mais nenhum outro motivo de agradecimento, ainda que sejamos fruto de experiências indesejadas, de abandono, ainda assim, que nós possamos ser gratos pela providência divina, porque por tantos caminhos que passamos, chegamos até aqui, conseguimos concluir as primeiras etapas do nosso processo reencarnatório e estamos cumprindo degrau a degrau as nossas etapas, o nosso planejamento, e que possamos de fato ter os olhos abertos para perceber, dentro da nossa necessidade íntima, onde precisamos estar, o que precisamos fazer. E ainda que nós tenhamos muitos convites, ainda que nós tenhamos muitas tarefas e muitas missões em vários setores da nossa vida, no campo pessoal, profissional, enfim, aquisições mil que podemos ter, o anseio de construir no campo material, no campo intelectual, no campo das realizações, o nosso primeiro compromisso e o nosso primeiro laboratório se dá dentro do campo da família. É dentro de um ambiente familiar que nós iniciamos a nossa jornada. E é através do ambiente familiar que a humanidade se perpetua. Então, que nós possamos olhar de uma maneira amorosa e de uma maneira construtiva para essa célula que tem uma grande importância no processo de reequilíbrio e de reconstrução de valores positivos e saudáveis dentro da nossa sociedade. A família, que tem um papel importantíssimo. É interessante porque muitas vezes as crianças elas demonstram de uma maneira tão inocente, né, tão pueril ali os anseios, né, da sua alma, as suas tendências, as suas aptidões. E é interessante que quando nós estamos abertos para observar isso, a gente também consegue atuar com mais assertividade, percebendo ali naqueles indivíduos, né, quais são os pontos que devem ser trabalhados, porque a gente consegue identificar, né, aquela criança que demonstra ali uma dificuldade em cumprir combinados, em, de fato, aceitar, né, comandos e ordens, aquela criança que já é mais afável, mas que tem a questão do melindre, da melancolia, ou aquela que já traz os impulsos da agressividade. Essas questões, né, que as crianças já trazem, elas são sinalizadores. É como se fosse uma bandeirinha vermelha, né, balançando para a gente, falando assim, olha só, preste atenção aqui em mim. Então, quando a criança grita, quando a criança chora, quando a criança ela demonstra contrariedade, o que ela está dizendo? Olha, por favor, me ajuda. Me ajuda nisso, porque eu não consigo fazer isso sozinha. Então, se eu nasci dentro desse lar, é porque você pode me ajudar e é porque eu preciso da sua ajuda. Então, como nós vamos, né, observar esses indivíduos que estão dentro desse núcleo familiar conosco e pensar na melhor maneira de assisti-los, de auxiliá-los? Nós nos recordamos do livro Renúncia, existem passagens assim, né, imperdíveis, né, nesse livro, no sentido de fato, né, compreendermos ali a capacidade que o indivíduo iluminado tem de se entregar, de confiar e de renunciar, né? De renunciar a si mesmo e muitas vezes as próprias, né, vontades, os próprios anseios e anseios nobres e anseios que vibram pela coletividade, muitas vezes em prol do outro, né? Abrindo mão de tantas questões, né, em prol do outro. E nós vamos recordar aqui a figura inesquecível
de Alcione, que no auge dos seus 4 anos de idade, em conversações com a sua mãe, porque Alcione adorava ouvir histórias. Então, a sua mãe contava, né, histórias sobre fábulas e contos que ela também ouvia quando era criança, e a Alcione prestava muita atenção. Mas nada se comparava às histórias de Jesus. Nenhuma história prendia tanto a atenção de Alcione como as histórias de Jesus. E ela parava o que ela estivesse fazendo, ela largava qualquer brincadeira para ouvir, para se sentar, né, aos pés da mãe e ouvir as histórias sobre Jesus. E Alcione, com 4 anos de idade, de vez em quando ela ficava, né, divagando nos seus pensamentos, pensando o que Jesus estaria fazendo naquele momento. E de vez em quando ela perguntava para a mãe, né, questionava, e a mãe não sabia exatamente o que responder, né? A uma pergunta desse tipo, de uma criança de 4 anos de idade, não é algo que a gente espera. E aí Alcione começava a elaborar as suas possibilidades de resposta. Então, nos dias frios, Alcione falava: bom, eu acho que Jesus com certeza está trabalhando junto das pessoas que estão abandonadas nas ruas e que têm frio, e ele deve estar providenciando agasalhos para que elas não morram de frio. E nos dias de excessivo calor, onde o ar ficava abafado, onde, né, a sede aumentava, Alcione pensava que Jesus com certeza devia estar cuidando de uma por uma das aves cansadas e sedentas que voavam ao longo das estradas ensolaradas. E assim ela prosseguia nas suas divagações infantis, mas que profundamente conectadas com o ideal maior da sua tarefa e da grandeza do seu espírito iluminado. Porque na sua inocência infantil, Alcione buscava exatamente aquilo que nós devemos buscar. O que Jesus estaria fazendo naquele momento? O que Jesus faria se ele estivesse onde eu estou? Esse deve ser o nosso pensamento. Porque nós ainda não conseguimos agir como mestre, mas nós só conseguiremos caminhar na sua direção se todos os dias nós pensarmos o que seria a conduta ideal. Aquela que eu ainda não consigo, mas aquela que eu devo buscar. O que Jesus faria se ele estivesse onde eu estou? Então, naquele momento onde nós estivermos prestes a perder a paciência, que não temos, onde a gente estiver prestes a destrambelhar um monte de palavras agressivas, né, a agir de uma maneira destemperada, que a gente possa parar e colocar 1, 2 ou 20 respirações entre uma palavra e outra e pensar: o que Jesus estaria fazendo naquele momento? O que Jesus estaria fazendo se ele estivesse no meu lugar? Porque o Natal é isso. O Natal é recordar que Jesus, o Mestre e o modelo por excelência, abandonou temporariamente as ambiências mais elevadas da espiritualidade superior para estar ao nosso lado, como professor que senta, que se ajoelha abaixadinho do lado da criança e mostra como fazer. Aquela criança que não sabe recortar, e aí o professor pega a tesoura e fala: olha, é assim que você vai segurar a folha desse jeito, a tesoura assim, para que você possa cortar essa forma. E a criança picota a folha inteira, rasga a folha inteira, porque não tem coordenação motora ainda para fazer. Mas o professor tem paciência, experimenta outras formas, e espera, e explica 2, 3, 20 vezes. E ao longo dos anos, a criança vai depurando e vai refinando as suas possibilidades e a sua coordenação motora. É a mesma coisa. Jesus explicou 1, 2, 20 e continua 500 milhões de vezes explicando até hoje, através da sua mensagem imortal, através dos trabalhadores do Evangelho que continuam vindo ao orbe e retornando e voltando para servirem ali de inspiração, para nos lembrarem do porquê nós estamos aqui, para onde nós devemos ir, qual deve ser o nosso rumo. E não existe razão maior no Natal senão recordar a vinda de Jesus, recordar a sua passagem, recordar o motivo pelo qual ele esteve entre nós, para fazer com que o Evangelho de Deus vibrasse em nós. Porque Jesus ele veio com essa tarefa, como um mensageiro que traz
a mensagem que é a mais importante. E essa mensagem é o Evangelho. Por isso que Jesus veio trazer a boa nova. O que é a boa nova? Essa boa notícia. Essa notícia que é a melhor notícia de todas. E essa notícia, de fato, são as informações preciosas que ele trouxe a respeito do reino de Deus. Porque há muitas moradas na casa do Pai. Porque nenhuma das ovelhas se perderá. Porque Deus é bom, Deus é misericordioso. Porque bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados sereis quando vos perseguirdes, né? Quando fores perseguidos, quando sofreres as perseguições pela justiça em meu nome. Todos esses aspectos que Jesus veio relembrar e veio nos apresentar de uma outra maneira, para que nós pudéssemos entender, de fato, qual é o nosso papel neste planeta, qual é o nosso papel perante nós, perante a família, perante o mundo. Que nós não percamos a oportunidade, não só nesse mês, né? Nesse mês essas questões ficam mais sensíveis para nós, mas durante todo o ano, de pensar em Jesus, de buscar a companhia de Jesus, de falar sobre Jesus. Porque nós ainda falamos tão pouco sobre Jesus? Que nós possamos aproveitar esses momentos em que estamos em família, em que estamos em casa, ou em que estivermos sozinhos e fruir desse momento prazeroso de estudar o Evangelho. E assim como a gente, né, usa o nosso tempo para assistir filmes, para conversar sobre coisas que a gente gosta, nos nossos momentos de lazer, que nós também possamos criar esses momentos para assistir filmes interessantes e construtivos, para conversar com os nossos filhos, com os nossos companheiros, com os nossos pais, com os nossos irmãos, com as pessoas que nós conhecemos, né? Sobre esses valores. Se não for possível travar uma conversação direta, né? Sobre esses aspectos que giram em torno das nossas convicções religiosas, que nós possamos buscar, sempre que possível, exemplificar. Porque se a palavra, né, ela estimula, é o exemplo que arrasta o indivíduo, é o exemplo que comove. Porque é no exemplo, é na convivência diária, quando nós percebemos do outro o esforço de vencer a si mesmo, de superar as suas dificuldades, as suas más tendências para ser alguém melhor. Isso motiva, isso arrasta. Perceber que o outro está ali empregando toda a sua energia, toda a sua vontade para ser diferente, para não dar continuidade àquela pessoa que ele sempre foi, porque ele se acomoda e, mas eu sou assim mesmo. Não, nós não devemos nos acomodar porque nós estamos assim mesmo. Nós estamos assim, mas nós devemos ser melhores, e melhores a cada dia, para que nós não passemos mais uma existência inteira desperdiçada, para que ao regressar ao plano espiritual a gente não olhe para trás e pense, caramba, tantos anos, e o que de fato eu mudei? O que eu aprendi? O que eu conquistei? Ou será que nós vamos regressar à pátria espiritual, olhar para trás e perceber que em mais uma existência nós apenas patinamos no gelo e nós não saímos do lugar? Ou será que nós vamos tomar as rédeas da nossa existência e, de fato, nos esforçar, nos empenhar para que possamos buscar e viver aquilo que desejamos para as nossas vidas? Internalizar a mensagem do Cristo, porque nós teremos os nossos momentos de falta de perspectiva, de tristeza, de melancolia, de impaciência, mas de fato, nesses momentos em que nós percebemos a importância da mensagem que o Cristo nos trouxe. Porque não é que a gente não vá mais perder a paciência, aquela que a gente não tem, né? A gente fala perder a paciência, mas a gente está só demonstrando a paciência que a gente já não possui. Então, não é dizer que a gente não vai se alterar ao sabor das oscilações inferiores que trazemos, mas que nós vamos conseguir restabelecer o nosso equilíbrio e buscar uma maneira de contornar e crescer, de aprender com aquelas limitações. Lembra da bandeirinha da criança? É a mesma coisa. Isso acontece com a gente. E se a gente percebe que sempre que tem uma situação X, nós ficamos desequilibrados, destemperados, é um sinal de alerta. Olha a bandeirinha. É aqui que a gente tem que ficar atento. É nesse ponto ainda que eu preciso trabalhar, que eu preciso ter mais atenção, que eu preciso desdobrar o meu olhar para que eu, de fato, possa trabalhar e transformar isso dentro de mim.
E o Natal precisa ser isso. É o Cristo nascendo em nós. E o Cristo nasce em nós todas as vezes em que a gente se esforça, em que a gente trabalha para olhar com amor, para olhar com generosidade, para olhar e para agir com paciência. Quando as nossas palavras são boas, quando elas buscam ser justas, é nesse esforço diário que Jesus nasce em nós todos os dias. Então, que nós possamos, nesse mês, onde o Natal estará mais à flor da pele, ainda que nós estejamos temporariamente um pouco mais afastados, ainda que estejamos um pouco mais distantes, ainda que nós não possamos dispensar os mesmos braços nos abraços que gostaríamos, mas que os nossos pensamentos sejam de amor, de gratidão, de afetividade e de convicção, de certeza que acima de todas as aflições do mundo, Jesus está ao nosso lado, nos amparando, nos dando o suporte necessário, iluminando os nossos caminhos e preenchendo os nossos corações de esperanças renovadas. Que tenhamos um excelente mês e um excelente Natal, uma excelente noite para todos nós, de muita paz e de muita confiança, de muita fé e de muito amor. Muito bem, Natália. Estamos assim com material extraordinário de reflexão. E nós queremos agradecer o carinho com que você, Felipe, permitiram nós estarmos no cantinho de amor, no seu lar, e do seu lar em Campo Grande ouvirmos essa mensagem, o Natal e a família. Então nós também envolvemos a sua família, você e sua família, nessa prece final de agradecimento. E que você reparta também o nosso agradecimento a todos os irmãos do Centro Espírita Luz e Verdade. O carinho que nós temos por todos vocês aí de Campo Grande. E nessa prece, então, Senhor, que possamos dizer simplesmente: Tu nos amas, Senhor. Não resta a menor dúvida. A nossa dúvida é: onde está a nossa gratidão pelo amor que Tu nos dedica? E nesse instante da reflexão, da Tua vinda à Terra, mais uma vez no Teu Natal, lembramos a regra áurea que deixastes para nós, para facilitar o entendimento do nível do amor que devemos ter a Ti. Aquele que me ama segue os meus ensinamentos. Que possamos em Ti, Senhor, encontrar as forças necessárias para seguir os Teus ensinamentos. Com a Tua permissão, com a permissão dos Teus mensageiros que dirigem-se da nossa casa. Que possamos encerrar a nossa reunião virtual, dando graças a Deus. Então, queremos agradecer a todos os seguidores pela internet, durante a nossa exposição virtual, a presença, a continuidade, e que essas vibrações possam ter envolvido a todos aqueles que estão passando por um momento de angústia, de incerteza, de insegurança. Confie, Jesus continua sendo o nosso maior amigo. Convida, vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos, que eu vos aliviarei. Não percam as esperanças. Ele está no leme. Esta nau, a terra, não está à deriva, não. Ele sabe para onde está conduzindo. Então, esperamos contar novamente com a conexão de vocês na próxima segunda-feira, às 19 horas, na nossa nova reunião pública virtual. Muita paz em todos os corações. E até lá, então, na segunda-feira.